Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso Saúde e Direito Podcast. Vocês já sabem que aqui nós falamos muito mais de saúde do que de direito, mas eu sempre vou dar os meus pitacos aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. José Carlos Fonseca, que é ortopedista, especialista em joelho, e a gente vai bater uma resenha muito legal aqui, trazer alguns causos. Eu, particularmente, tenho algumas perguntas que eu acho que podem ser perguntas de vocês também do outro lado. E vou começar, né? Primeiro agradecendo a sua presença aqui, muito obrigado por nos brindar. E, por favor, se apresente, diga quem é você, o que você faz, para a gente começar a trocar essa ideia. Obrigado aí pelo convite, para mim é uma satisfação estar aqui presente com vocês, já conheci agora pessoalmente, já conhecia através de outros colegas e amigos, mas agora estou aqui presente. E para mim é uma honra. Pô, maravilha. Obrigado, Viva. Até, inclusive, já agradecer aqui a Danilo Fonseca por fazer essa ponte. Obrigado também, meu primo. Exato, gente finíssima. Obrigado aí, Danilão. E vamos lá. Bom, eu falei, você é médico, ortopedista, especialista em joelho. Hoje a medicina, né, eu acho que o direito também está indo por esse caminho da ultra especialização, né? Você puder falar um pouco mais do que você faz no seu dia a dia? Eu sou médico, eu sou formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC lá em Ilhéus. Depois eu vim para cá, para Salvador. Eu sou de Salvador. Perfeito. Saí de Salvador, fui fazer faculdade lá, retornei em 2011, quando eu me formei, e fiz a residência no Hospital Cote e Hospital Martagão de Esteira, os 3 anos de ortopedia. Depois fiz minha subespecialidade de cirurgia de joelho lá, juntamente com o Instituto Lapão, e sigo carreira no hospital e aqui em Salvador, e tem uma clínica também lá em Cruz das Almas, a Ortocruz. Ah, maravilha. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual que é o seu arroba? Vamos aproveitar logo, né, o começo do episódio. No Instagram tá dr.josecarlos.ortopedia. Perfeito. Então, lá eu interajo também com as curiosidades, as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais de ortopedia, de cirurgia de joelho. Certamente os jogadores de futebol aí no final de semana, né? A galera que se machuca bastante, certamente. Mas, e a gente faz esse trabalho. A gente está aqui para ajudar, falar um pouco não só das doenças que acometem o joelho, os traumas, mas também, eu sempre falo, o mundo da ortopedia não é só o joelho. Muitas vezes a lesão está em outro canto, no quadril, por exemplo, está repercutindo no joelho. Então, às vezes, tem que ter uma noção maior do macro, apesar de ser uma subespecialidade, né? Vamos dizer, hoje, como você falou aí, cada vez mais segmentado, mas é importante que a gente entender o paciente como um todo, porque às vezes é uma repercussão sistêmica que está acometendo o joelho. Então, tem doenças reumatológicas, doenças metabólicas, tem tumores, tem os traumas. Então, isso tudo faz parte de um estudo que a gente tem que não só fechar para uma lesão, mas a gente pensar no macro também. Você falou uma coisa aí muito interessante, que na semana passada a gente teve aqui o Rafael Perrone, que ele é educador físico e também nutricionista. E ele está falando dessa necessidade de entender o contexto do paciente, sobretudo na área dele, porque talvez se esse paciente ele chegar com muita vontade no treino, depois vira o seu paciente, né? Esse é um problema. Mas entender o contexto dele realmente, como é que é a vida dele. Eu sou paciente dele, por exemplo, então assim, ele sabe como é que é o meu nível de cortisol, que tá lá em cima. Então a gente veio fazendo trabalho aí também, que não envolve só a parte do treino, a parte da alimentação, para poder baixar um pouco isso. Então, o quanto você acha que é importante, né, entender esse paciente, não só pelo que o exame está mostrando ali no joelho dele, né? Acho que foi bem interessante esse ponto que você trouxe. Vou pegar um exemplo que vamos dizer assim, que chega mais no consultório. Mulher com dor na frente do joelho, que é a chamada condropatia, a tão famosa, todo mundo generaliza como condromalácia, mas a condromalácia é uma classificação, é o grau 1 da condropatia. E a condropatia, quando eu falo de tratamento mesmo da condropatia, eu tenho que entender. Às vezes eu costumo falar o seguinte: você pode ir para o melhor médico, tomar a melhor medicação, mas o básico tem que ser bem feito. Então, muitas vezes o paciente tem hábitos que são nocivos para ele e que ele não faz nem ideia. Aí, batendo um papo, por exemplo, aí você descobre que a pessoa está morando no 5º andar de escada, que isso é péssimo para a condropatia, que o paciente faz
esteira rolante na academia e a pessoa tem a condropatia, também é ruim. Ou a pessoa faz um jiu-jitsu e aí eu tenho que adaptar, porque eu também não vou tirar o cara do esporte. Mas, por exemplo, uma freira que fica horas fazendo rosário, então aquilo ali é um fator de piora da condropatia. Então eu tenho que entender o contexto da pessoa para tentar diminuir a exposição dela aos fatores externos que ela está simplesmente achando que é normal. E aí muitas vezes só bota a culpa no excesso de peso, mas a alimentação, o açúcar, a gente sabe hoje que o açúcar, muitas vezes o paciente acha que não está comendo tanto açúcar porque não é só o açúcar cristalizado, mas o açúcar que está presente em tudo quanto é refrigerante, embutido, enlatado, no próprio excesso de fruta, que tem a frutose, que também é um tipo de açúcar, então aí ele não tem nem noção. E aí você vai ajustando. Então você tem que ter uma noção. Eu acho que quanto mais amplo o seu pensamento, melhor para você desenhar um modo de tratamento mais eficaz. E principalmente na condropatia mesmo, eu falo, não é um tratamento. São molduras, modos de vida que você vai ter que mudar. Às vezes tem que pensar, se um paciente é muito jovem, falando, você acabou de comprar um apartamento, mas você tem 20 anos e está com dor no joelho decorrente de uma condropatia. Você está no 5º andar de escada, pô, é interessante que você comece a pensar não no imediato, mas a médio e a longo prazo, porque se a pessoa é muito jovem e já tem um problema e não quer resolver, tirar aquilo que é ruim, certamente num futuro de 10 anos vai estar pior do que está hoje. Mesmo tomando ácido hialurônico, aplicando ácido hialurônico, tomando os nutracêuticos, que são suplementos que vão auxiliar no tratamento, mas o básico tem que ser bem feito. Você tocou num assunto aí interessante agora, que eu ia até perguntar um pouquinho mais para frente, mas pegar o gancho. Hoje, o que a medicina já sabe, né, em relação a essas lesões, e que medicamentos como essas infiltrações que você está falando aí, ou outros medicamentos, realmente têm eficácia comprovada, né? Como é que hoje medicamentos têm de fato agido ali numa lesão do joelho e tem resolvido o problema? Hoje a gente tem as diretrizes, né, que regem o tratamento de determinada doença, que isso aí são protocolos que podem ser a nível do país, consenso entre os médicos do país, mas hoje tem consensos, vamos dizer assim, mundiais. A determinada droga é o padrão ouro para determinada doença. Isso guia a gente para não estar muito fora de um contexto tipo do ortopedista americano. Exato. Entendi. Então tem um conceito, um grau 4 de artrose, um grau 5 de artrose é indicação de prótese em qualquer lugar do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa. Então isso é um consenso. Essas diretrizes são legais. Agora, quando eu falo hoje a gente fala muito de medicina regenerativa. Tem muita gente ainda que pensa assim, tô falando de células mesenquimais, células todipotentes, e se eu botar a célula do lado de uma geladeira, vai virar geladeira. Ou vai ficar bom, se eu botar um joelho que tem uma artrose muito avançada, aquilo ali vai minimizar, vai recuperar o que foi desgastado ao longo de 70 anos. Não vai acontecer isso. Então, muitas vezes, o que a mídia, as redes sociais vende é uma ideia muito além do que de fato é. Entendi. E a gente tem que respeitar que existem essas terapias novas, mas elas também têm limitações. Num grau 4, num grau 5 de artrose, eu não vou esperar a resposta melhor de um tratamento desse. Mas numa artrose leve, até moderada, aquilo ali pode ter repercussões, de fato, muito boas. Entendi. Mas a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que saber com quem a gente está. Se é um médico que é da sociedade, é importante, que muitas vezes o paciente fala, operei com não sei quemzinho. Aí você vai ver que o não sei quemzinho nem da sociedade é. Aí fez uma cirurgia de joelho, mas o cara nem é especialista, nem tá na subespecialidade. Entendi. Aí fica mais complicado. O remédio aí, ele vem para casos bem específicos, né?
e também com um grau de alinhamento de expectativa que tem que ser colocado na cabeça do paciente de que ele não vai fazer milagre, né? Exato. Acho que esse é um ponto... Qual que é o perfil hoje? Essa é uma curiosidade que eu vim aqui para essa... E eu estou me incluindo talvez nesse perfil aqui de paciente, Dr. José Carlos. Qual que hoje é o perfil do seu paciente? É um cara que nem eu, assim, beirando os 40, que se aventura no esporte, você falou aí de freiras, né? Eu queria entender aí quem é a pessoa que está sentando na sua mesa, na frente da sua mesa hoje. Hoje tem um perfil assim, tem os pacientes idosos, que a população está envelhecendo, eu estou falando no nível mundial, então principalmente a pirâmide da gente, a pirâmide etária, está invertendo, então a gente está tendo muitos idosos e daqui para frente vai ter cada vez mais. Então, tem um perfil que tem artrose. E aí é interessante a gente falar da prevenção, da atividade física. Esse paciente com artrose, a gente tem tratamento também para artrose. A artrose é o desgaste da articulação. Todos nós já estamos caminhando para. Entendi. Porém, uns vão mais rápido, outros vão mais lentos. A ideia é quanto mais lento for, melhor. Então, hoje tem alguns tratamentos, ou melhor, formas de prevenir, como atividade física, alimentação, até o estresse tem a ver, e como eu lhe falei, as causas metabólicas têm total interferência na repercussão da terceira idade. Então, o que você come hoje aqui, não tenha dúvida que eu tenho os fast foods, né? Então, esses alimentos inflamatórios não vão só lhe aumentar seu risco cardiovascular, mas também vão desgastar precocemente a articulação. Então, tem essa parte do idoso, mas também tem os pacientes mais novos, que aí eu vou falar até de criança, eu opero às vezes criança com lesão do menisco discoide, que é uma alteração, é uma variante do menisco são os amortecedores, mas tem gente que vem com defeito de fábrica, e aí vem com menisco discoide, que é um menisco diferente, e aí fica mais vulnerável a ter lesão, e aí a criança fica sentindo dor, a gente tem que operar esse paciente, para que ele não tenha um desgaste precoce da articulação, principalmente, já operei um menino de 7 anos, com a lesão de menisco discoide. Muito novo. Nessa época aí, com 7 anos, meu amigo... muito jovem. Pintava e bordava e não acontecia nada. Né? E muda que eu não posso pegar o instrumental do adulto e botar na criança, porque o joelho é muito pequeno. Okay. E aí eu tenho que botar até uma ótica de pé. Imagina, eu vi no seu Instagram, obviamente que você cobre lá, né? Mas eu tava vendo a cirurgia, você tá colocando uma prótese no joelho. Realmente a gente precisa ter ali, porque de fato é um pouquinho, para quem não tá habituado a ver, meu caso. Que eu chamo de marketing negativo. Se eu mostrar ali como de fato existe serra, existe instrumentais como martelo, que a gente tem que botar, quando vou impactar a prótese com cimento, eu dou umas porradas ali boas, porque tem que ser, vocês são marceneiros, né? Exatamente. Entendi. Só que isso aí eu evito mostrar, porque isso impacta de uma maneira negativa. Muitas vezes o paciente fica, não vou fazer, porque fica com medo, achando que é uma coisa muito agressiva. E hoje em dia, hoje já tem um cálculo que tem tanta gente precisando de prótese, que hoje, mesmo com a quantidade de gente no mundo se formando e na sub-área, vamos dizer assim, na área de cirurgia de joelho, não vai ainda, até 2050, não vão ter tantos médicos especialistas para dar conta da quantidade de gente que vai precisar de cirurgia de prótese. Porra. Então isso essa é uma informação que eu fiquei preocupado agora. Espero não ser um desses. E eu vou te falar por quê. Eu já prometi que ia contar essa história no episódio aqui, né, Felipe? Mas um dia eu vou contar esse pequeno recorte da minha vida em que eu fui atleta. Pequeno não, foram 12 anos aí, né? E eu fui atleta de tênis de mesa. Disputei fora do Brasil, joguei... Então foi profissional mesmo. Eu brinco que naquela época o tênis de mesa ainda era profissional. Hoje a gente tem o Calderano, que é o número 3 do mundo, né? Chegou na semifinal agora das Olimpíadas. Então, assim, hoje, obviamente, o tênis de mesa tem uma outra visibilidade, né? Mas eu sempre pratiquei esporte e sempre estive ali, vamos colocar, depois que eu parei de realmente competir, eu saí de uma vida em que, e eu acho que essa pode ser a realidade de vários seus pacientes,
eu treinava 3, 4, 5 horas por dia, então gastava muita caloria, para sair disso, para ir para um escritório estagiar e para virar advogado. Então eu saí de uma vida muito ativa para uma vida de escritório em que eu ganhei muito peso. Só que eu continuei com aquela mentalidade de atleta, né? Eu consigo, eu corro, eu faço. Eu acho que tem muito paciente seu que deve pensar assim também. E aí o que acontece? Eu nunca me machuquei. Só que este ano eu tive 2 lesões. Uma, eu não sei como é que eu posso exatamente explicar, mas o músculo da minha panturrilha abriu 15 centímetros. Eu tava praticando um esporte chamado squash. Você teve a síndrome da pedrada. A síndrome da pedrada, exatamente. Foram 15 centímetros. Ainda bem que ela abriu assim, né? Ela não abriu, ele não abriu assim. E aí eu não jogo squash desde fevereiro, desde então. E aí quando tava quase bom, parece que as coisas vão se acumulando, eu tava num show, em pé, de boa, tropecei, tava com um tênis que não era muito estável, torci o pé. Deu 30 segundos... Do mesmo lado? Do mesmo lado. Meu tornozelo ficou desse tamanho, ficou gigante. Então, assim, aí eu comecei... E aí quando você tem uma limitação, né, no uso do seu corpo, você vê o quão vulnerável você pensa, não, pô, preciso... Primeiro, eu já não posso fazer tudo que eu quero, né? Sim. Então, assim, porque eu não quero me machucar mais. E segundo, que você começa a ficar com medo, né? Por mais que faça fisioterapia, então eu não corro desde então, vou ter que correr agora, mas a corridinha é bem leve e tal. E tive que ficar muito mais atento à minha alimentação, porque eu não tenho mais margem pra errar na minha alimentação, porque eu não tenho como gastar tanta caloria. Mas isso me despertou, assim, essa noção de vulnerabilidade que eu nunca tive, porque eu praticava, jogava bola e não me machucava. Então eu senti que, 2 lesões seguidas. Agora eu preciso ficar muito mais atento, né? Com certeza. Você melhora até desculpe interromper, mas você melhora sua consciência corporal. Exato. E a gente que não pode, eu digo, não pode, ninguém quer parar de trabalhar porque nós dependemos do nosso trabalho. E se a gente ficar um mês sem trabalhar, isso repercute muito na nossa vida, até financeira. Mas a ideia, de fato, é a gente tentar conciliar um preparo para uma determinada atividade que a gente vai fazer, tipo, fazer um fortalecimento muscular antes mesmo de praticar atividade física. Digo que a gente gosta. Eu gosto de tênis, mas eu tenho que fazer um tênis de mesa, mas eu tenho que ter musculatura e eu vou ter habilidade, vou ter que ter muito condicionamento também de braço. Então, determinado fortalecimento para determinada atividade. Hoje a Rebeca, né, que foi ouro, Sim. Ela postou um exercício no Instagram, não sei nem porque que isso apareceu pra mim, mas apareceu. Que para algumas pessoas não faz o menor sentido. É como se ela estivesse fazendo um tríceps na corda, Sim. Só que ela tinha alguém segurando ela e ela, ao mesmo tempo que ela puxava, ela levantava as pernas. Pra ela faz todo sentido aquilo ali, mas não pra mim, que pratico tênis de mesa ou tênis. Se ela tivesse fazendo o movimento exercício dela. E um exercício, vamos dizer assim, um treino de... É um movimento que ela faz no solo dela, por exemplo, né? Mas qualquer pessoa que estivesse vendo isso na academia ia achar algo ridículo, né? Inclusive, né? Mas era, talvez, ali o fortalecimento que ela precisava para a atividade dela. E deixa eu te perguntar uma coisa. Jogar futebol. Aliás, qual é o esporte mais ofensivo, mais lesivo? Qual é o maior grau de recorrência para você lá? Eu vou primeiro falar com o esporte mais perigoso, até entrar na polêmica aqui. Corte. Mas... Eu quero corte, né? O esporte mais perigoso é bicicleta. Bicicleta? Mas na minha área, e estando no país, Brasil, o futebol lesiona muito mais do que qualquer outra atividade. Eu sabia que a resposta. E aí vem o pobre do CrossFit, né? O CrossFit que leva uma fama miserável, mas o pior mesmo tem horas de treino por lesão. Eu vou chutar aqui mais ou menos a última vez que eu vi o comparativo entre CrossFit, você faz a cada 1000 horas, você pode ter, aí tem 3 lesões, risco, né? 3 lesões a cada 1000 horas. Pô, se o cara treina 1 hora por dia, todos os dias, ele precisa de 3 anos pra se machucar no CrossFit. Pronto. E ele não vai treinar todo dia, então... É um cálculo. Só que o risco do futebol é tipo 28 pra cada 1000. Então, é mais do que 5 vezes. Até porque se você for para pensar, né? Eu já não jogo... Eu sempre gostei de jogar futebol e eu parei porque na época que eu estava começando o squash, ficando bom no squash,
jogando bola, machuquei o ombro. Eu falei, não, porra, eu quero voltar a um esporte de raquete que eu gosto, então vou sacrificar o futebol. Porque realmente você tá muito suscetível a fatores externos. Às vezes não é você, às vezes é o cara que tropeçou em você, né? Então, assim, eu já imaginava que a resposta fosse essa do futebol, porque é o cara que não faz nada, muitas vezes, e aí ele tem o babinha dele lá, né? A gente tá em Salvador, a gente fala baba aqui. Exatamente. O babinha dele, ele vai despreparado, e aí a gente já sabe da história. Vai disputar como se fosse a final da Copa do Mundo. Exatamente. Ele lembrou da escola, como é que era o baba Sim. lá dos amigos, e ele quer ser igual, E né? acha que tá, por exemplo, a chance de você estar encurtado, você ter tido essa lesão da Da panturrilha. síndrome da pedrada, Hum. geralmente você tá encurtado, você não tá fazendo tanto exercício de Alongamento, mobilidade ou- e de alongamento. Aí você fez um movimento mais brusco, que você faria se tivesse 20 Tivesse anos bem, mais né? novo. É. Mas hoje você tem um encurtamento e você ficou mais vulnerável. E aí você fez a síndrome da pedrada. E é assim mesmo, a sensação. Depois eu fui pesquisar realmente. E eu lembro que na hora. Você jura que alguém jogou a pedra em Não, você? eu pô? olhei pra trás e reclamei, por que você me bateu? O squash é um esporte que você joga numa sala fechada e você tá sempre interagindo com alguém ali. E eu olhei pra trás e reclamei com o cara, e o cara tava longe de mim. Eu falei, pô, e quando eu fui pisar no chão, que eu percebi que ali eu tinha realmente me ferrado, né? Foi uma recuperação bem, bem chata. É chato. E a confiança que você tem depois é horrível, que você acha que vai machucar de novo. Então, assim, é uma coisa que eu não quero, sabe? Tanto é que depois disso, né, eu fui me consultar com o Rafael Perrone, que esteve aqui semana passada com a gente vem fazendo trabalho aí há 3 meses, tem sido muito, muito devagar, mas muito positivo, né? Essa coisa de reeducação alimentar, de entender que a academia ali eu tenho que fazer só o que precisa ser feito, não vou ser bodybuilder, também não vou ser nenhum atleta da musculação, então esses limites, né, que a gente precisa entender com quase 40 anos, meu trabalho não é ser um atleta. É importante malhar, eu falo assim para os pacientes, é importante você malhar que não seja malhar fofo, mas Isso. não malhar também achando que vai disputar disputa de peso. Então, você malhar certo, com alguém lhe assessorando, a chance de lesão é muito menor. E lá na academia mesmo já tiveram alguns colegas lá de academia mesmo, Sim, tipo, principalmente assim no no peito. peito peitoral. Pô, já vi, é bem Tem feio. um colega uma meu lesão que é até feia. advogado também, rompeu o peitoral recente, que é o Targino, não sei se você conhece. Sim, conheço. Targino rompeu o peitoral, fez cirurgia inclusive, e na academia tem um amigo meu também, eu fui no banheiro pra poder me arrumar, e aí quando eu tô vendo, o cara tava segurando aqui, ele falou, o que foi, rapaz? No supino, e o cara é enorme, forte pra caramba. Só que, e ele é bodybuilder também, e aí toma os venenozinhos. Só que aí tem o seguinte, o cara que toma o veneno mesmo, o músculo desenvolve, mas o tendão, ele não aumenta de tamanho. E aí ele fica mais vulnerável. O tendão. O músculo vai aumentando o volume, mas o tendão não. Não tem anabolizante E pro o tendão né? fica, às vezes, e fica mais frágil com excessos de hormônio. Entendi. Então você pode deixar mais vulnerável à ruptura. E aí ele fez, e por sorte esse colega fez um estiramento, mas não rompeu a ponto de necessidade de cirurgia. Mas Targino, Foi grau 3 o dele? ele precisou cirurgia. fazer cirurgia. Entendi. Então, realmente, assim, entender o limite, né? Entender o limite é um negócio muito importante, porque não existe, eu ainda não vi, por exemplo, nenhum caso desse de lesões, acho que você chama de grau 3, né? Sim. Que o cara se recupere rápido, né? Então, assim, pô, aí você fica totalmente comprometido, às vezes até pro trabalho mesmo, né? No caso dele, imagino que não seja, ele não fique impossibilitado a trabalhar, porque atividade intelectual, certamente Sim. ele tem uma equipe, mas, pô, se ele precisasse dobrar um dentista, por exemplo, não pode nem sonhar. Você não pode nem sonhar. Caio né? eu mesmo caio fora de baba. Eu Exato. também não sei jogar. E segundo que eu tô vendo todo dia. Aí meu secretário, que também é meu instrumentador, ele falou, rapaz, antes eu ia na sede, disputava a bola. Hoje, eu tô vendo que o cara é grosseiro que tá jogando contra mim. Eu deixo ele... Eu saio da bola pra que ele não venha me lesionar. Porque ele tá ali, tá vendo toda semana, tem não sei quantas cirurgias. Então, ele tá vendo. Não, hoje mesmo eu tava na academia e aí aconteceu um caso interessante. Tem um personal lá na academia que ele tinha sumido um tempo e agora ele voltou, ele tava com
Tava engessado, né? Eu fui perguntar o que foi, ele falou que foi futebol. Quebrou a perna. E aí ele contou que o pessoal chamou a SAMU. Só que na hora que chegou a SAMU, chamaram 2 SAMUs. Aí ele falou, não, pô, já chegou, não, é pra outra pessoa. Não dava do lado, teve outro cara que precisou chamar a SAMU. Então, futebol, eu adoro futebol, mas futebol, meu amigo, se você tá aí nessa pegada, 35 mais, né? Aceite, né? Que você não vai ser jogador de futebol profissional. E qualquer coisa, estamos aqui. Qualquer coisa, pode contar com o Dr. José Carlos. Mas fica aqui o aviso, né? Saiba que é melhor fazer aí, não sei, jogar dama, dominó, vá pra sua academia, né? Dê sua corridinha leve, também não precisa correr demais, pra poder manter a saúde mesmo, né? Não tem... O grande lance mesmo, acho que é o excesso. O excesso, né? O que, defendendo um pouco mais aqui o CrossFit, não sou crossfiteiro, mas é legal, acho massa o CrossFit, que não tem, talvez, um esporte que tenha tanto incentivo, que a pessoa fica ali como se fosse um clã. Aí vai, galera do CrossFit e tal, saem juntos, fazem as atividades juntos, aí vira um clã. Mas muitas vezes o que pode lesionar mesmo ali é o ego. O excesso de vontade, né? Na disputa, que tem disputa também, e aí você sabe que você faz com tal peso, X, mas o outro tá fazendo com 2X. E aí você quer acompanhar o outro. E aí você pega uma carga que você não está condicionado a pegar, e aí você pode se lesionar. E o interessante é porque não existem tantos sinais antes, né? Depois você fica se perguntando, por que eu fiz isso? No caso lá da minha lesão, foi assim, o treino já estava acabando, e ele falou, não, tá bom, a última bola. Aí foi a última bola que me machucou, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, devia ter ido para casa, né? Mas na última bola, a gente não houve aviso. Então é como você disse, né? O excesso, e aí você vai acompanhar o coleguinha ali que tá fazendo mais que você, realmente vai ter que virar paciente Dr. José Carlos. Você falou aí sobre a questão de não haver hoje a expectativa de ter mão de obra qualificada, né? Profissionais qualificados para atender a demanda que já existe e vai surgir ao longo dos anos aí. Tipo, a quantidade de gente que vai precisar, vão ter menos especialistas para resolver do que a quantidade de gente que vai precisar. Esse é um número assustador. O que hoje a medicina já tem de solução para resolver problemas? Aí eu vou tentar até sair um pouquinho só do joelho, né? Um conhecido meu esses dias teve que colocar, acho que uma prótese no quadril, por exemplo. Acho que o Lula, inclusive, o presidente Lula, parece ter que fazer. O Andy Murray, que é jogador de tênis, falou que ele fez uma cirurgia também, voltou a jogar. Sim. Demorou bastante, mas voltou a jogar. Tem até um documentário sobre ele, conta essa recuperação, mostra um pouco da cirurgia, e aí realmente é bem, pra mim, né, que sou advogado, é bem assustador, assim, de fato, ver aquilo, né? Mas é muito, muito legal ver que funcionou, porque o cara voltou a praticar um esporte em alto rendimento e tal. E olha, em tão pouco tempo, quanto evoluiu. Por exemplo, vamos pegar nosso atleta aqui, o Guga. Sim. Que ele teve um impacto, que é um tipo de... Você sabe qual foi? Você sabe, então, conhece, qual foi o caso do Guga? Ele teve eu não me lembro agora se foi, tem 2 tipos de impacto no quadril. Na verdade, 3, se eu falar assim, que tem um misto, tem um can e tem um pincer. O pincer, o quadril, ele cobre demais a cabeça e essa ponta do quadril começa a atritar no colo do fêmur e deixa mais vulnerável e causa dor. Você vai fraturando essa pancadinha, micro pancada, vai causando dor. E o can, existe um bump, que é uma formação de osso, que a cabeça não roda tão harmônica, ela é bem arredondada. Só que quando existe esse bump, começa a atritar no quadril, no acetábulo, que é a parte do encaixe no quadril, no fêmur, a cabeça do fêmur no quadril, e começa a ter sintoma. Eu não me lembro qual foi de Guga. Mas hoje, quando o Guga lesionou pra cá, já tem outros métodos de tratamento que deve poderiam... ter uns 20 anos, inclusive. Isso. Tem, exato. Tem uns 20 anos. Até a artroscopia para esses casos aí, na época não era uma coisa rotineira, que muitos... Hoje já tem muito poucos especialistas de quadril que fazem artroscopia. Aqui em Salvador tem pouquíssimos.
deve ter assim menos de 10, menos de 5, eu diria. Pô, é muito pouco, uma população de quase 3 milhões de habitantes. Então, né? E eu acho que Guga já deu uma declaração sobre esse atleta, tipo, pô, ele voltou, mas eu não voltei. E Foi o Guga Andy estava... Ele se aposentou agora nas Olimpíadas e ele já chegou a ser número 1 do mundo. Ele era, vamos colocar assim, o número 4 dos tenistas, né? Você tem o Federer, o Nadal e o Djokovic, e ele conseguiu ganhar de todos, inclusive, né? Mas nunca chegou a ter essa dominância. Talvez também por conta do quadro dele, né? Então, assim, e realmente... Só uma observação. Claro. Dentro da medicina, não tô nem falando, não tô falando da ortopedia, tô falando dentro da medicina, a cirurgia que tem melhor resultado, maior satisfação do paciente é a prótese de quadril. Pô, que legal. Isso já vi gente assim entrar muito ruim no hospital, assim, de tomar oxicodona, que é um medicamento forte, derivado da morfina, Sim. e o cara sair como se nada tivesse acontecido. Assim, feliz da vida. Pô, que legal. Isso É interessante. Do mesmo jeito que eu fiquei assustado com o quadro da cirurgia, eu fico mais feliz que se um dia precisar, não é tão assustador assim o pós, né? Eu acho que isso aí que é... Lógico que cada um pode ter Claro, cara. uma resposta diferente. Uns podem sentir dor e tal. Você tocou num Mas assunto quadril legal é aí. muito legal. A gente escuta falar, obviamente, de transplante de órgãos, que tem que haver uma compatibilidade. Eventualmente, se não existir aquela compatibilidade, você tem que procurar Você falou do sucesso, por exemplo, da cirurgia do quadril. O quanto as cirurgias ortopédicas, em geral, elas tendem a ter... talvez não seja sucesso a palavra, mas essa compatibilidade, quando eu digo sucesso aqui no sentido de que não precisa refazer a cirurgia, ou trocar o equipamento, enfim, a prótese em si. Isso imagine que eu vou pegar aqui a medicina de 20, 30 anos atrás. Hoje eu vejo, até em consultório mesmo, pacientes operados pelo meu professor Lapão, há 30, 40 anos atrás, que fizeram a prótese de joelho mesmo, lá atrás, com a qualidade que não é a de hoje, e que não precisam fazer absolutamente nada. Porque uma das coisas que as pessoas ficam com medo é: eu vou fazer uma prótese e daqui a X anos eu vou ter que trocar. Mas não é a realidade. Depende muito de vários fatores. E um dos fatores é a demanda do paciente. Antigamente a gente tentava botar o mais velho possível. Lógico que a ideia é a gente tentar botar na terceira idade. Mas tem gente, a vida é agora. Exato. Então esse conceito do tempo, quando eu tiver 60 anos eu vou botar prótese. Mas sua vida é aqui e talvez você nem consiga atingir 60 anos. E você vai ficar com dor até lá. Então, vou trazer uma necessidade. Existe a prótese para a pessoa mais jovem. Olha que legal que você falou aí. Vou trazer um caso aqui do meu sócio, que é meu irmão, que teve aqui no primeiro episódio do podcast, que é Murilo. Teve uma lesão. Inclusive, Targino acho que jogava no time dele nessa época aí. No time da faculdade. Ele rompeu o LCA, que talvez seja uma das lesões mais comuns do jogador de futebol, né? Me corrija se eu estiver errado. É a lesão mais comum aí. De cirúrgica Só que eu acho que ele falou assim, olha, eu vou ficar em casa rezando pra curar sozinho. Entendeu? E aí ficou 10 anos, demorou 10 anos pra fazer a cirurgia. Quando ele foi fazer a cirurgia, ele já estava, como ele devia fazer uma série de compensações, eu não sei o motivo, mas ele já estava com artrose no joelho. Porque ele demorou 10 anos. E aí o que acontece? Hoje ele ainda é cometido por uma série de dores. Né? Então, assim, realmente eu acho que o caminho é você... Olha, tem um problema, resolve ele hoje. Mas você não tá evoluindo tanto. E 10 você anos. que vai jogar contra, por causa de medo. Muitas vezes o fator limitante é o medo. O medo de uma cirurgia. Mas hoje em dia tem tanta segurança. Lógico que pode acontecer. Da mesma forma que você pode sair de casa e ser atropelado, ter algum... Então, é uma chance pequena. Mas você sabe que existe. Tem que ficar esperto. Claro. Hoje tem a cirurgia segura. Hoje, acabei de sair, eu saí agora do centro cirúrgico, fiz uma prótese. E vim pra cá. E ainda avisei pra paciente, ó, eu tô aqui, a cirurgia segura, porque já tinha no passado, como não tinha um protocolo, já teve gente que foi amputada do lado errado. Hoje é praticamente impossível acontecer isso, porque existe protocolos de segurança. Esses protocolos de segurança envolvem checklists, né? Checklists. Eu vou lá no apartamento do paciente, boto o termo de consentimento que ele vai fazer a cirurgia, ele vai ter que assinar, existem os riscos.
que ele tem que estar ciente, aí ele sobe pro centro cirúrgico. No centro cirúrgico, eu vou perguntar a ele, na frente da enfermeira, qual é o lado. Isso, a enfermeira já tá com o lado já anotado. Eu sublinho a perna que vai ser operada, boto como se fosse de uma caneta que não sai, tipo um marcador, e sublinho a perna que eu vou operar. Isso vai ser, essa pergunta de qual lado vai ser feito, vai fazer umas 3, 4 vezes. Eu falei isso pra ela. Ela, por quê? Porque no passado já se errou. Hoje não se admite ter uma troca. É praticamente impossível. Uma troca de um membro. Quantas pessoas já foram amputadas? Graças a Deus eu nunca vi esse tipo de erro. Mas, SUSão aí de meu Deus aí, aconteceu muito. Porque não tinha esses protocolos. Hoje o SUS, o particular, o convênio, tem protocolo de segurança, o checklist. Então isso minimiza esses erros. Você falou em SUS aí. O quanto o SUS hoje está preparado para atender? Até onde o SUS está preparado para atender o paciente? Eu vou lhe dizer assim, existe uma limitação. Por exemplo, o material. Eu vou falar agora. Acabei de sair uma prótese. A prótese, eu só boto prótese importada. Porque não é da mesma qualidade que a nacional. Existe o polietileno, que é um plástico de altíssima durabilidade, é cross-linkado, ele passa por um processo que ele vai ficar de alta durabilidade para durar décadas e décadas. O material nacional não é da mesma qualidade, infelizmente. Então a chance desse cara ter que fazer uma segunda cirurgia, inclusive dá certo, mas placa bloqueada no SUS é uma raridade. Tem um hospital ou outro que tem uma placa, tem algumas fraturas como ossos osteoporóticos. Eu preciso usar uma placa bloqueada para determinado tipo de fratura. Não é todo lugar que vai ter. E o SUS, eu acho que o grande problema do SUS não é nem a parte do material, que é um problema grave. Uhum. Mas o que muitas vezes não casa é o seguinte: a pessoa entra no hospital, é atendida por um médico que diz que o caso é cirúrgico, mas não é ele que vai operar. Quem opera é um outro colega. O colega opera e quem vai dar alta já é outro colega. Então as informações não são casadas. O cara não sabe como foi feita a cirurgia, porque cirurgia de prótese, todo mundo vai pisar no dia seguinte. Mas se tiver alguma intercorrência e que o médico que fez a cirurgia não queira que pise por alguma razão, mesmo que ele bote no prontuário, o colega pode não entender por que ele não fez. Mesmo que esteja no prontuário, a não ser que seja muito minuciosamente detalhado, que é a nossa defesa quanto médico. Eu não trabalho no SUS, mas é uma grande escola. Mas tanto é que a maioria dos processos acontecem não no particular, mas sim brutalmente no SUS. Porque existe essa descontinuidade. Não existe. E outra, um atende e indica a cirurgia, o outro opera, outro dá alta, e quem faz a revisão é um outro colega. Então não faz sentido essa cadeia. Então a informação para o paciente fica descontinuada. Então ele vai perdendo a qualidade do detalhe, né? Exatamente. E para algo tão importante, né? Que interfere tanto na vida da pessoa. Então, esse detalhe aí eu acho que é importante. Quais são as possíveis complicações, por exemplo, de colocar uma prótese no joelho, por exemplo, né? O que pode acontecer? Claro, como você falou, hoje existe uma margem de segurança muito grande, mas dentro daquilo que pode dar errado, o que poderia ser, né? Pronto. Eu vou só antes de responder essa pergunta, eu vou falar por que eu não uso. Às vezes o paciente, doutor, meu plano só autoriza a prótese nacional, me opere, por favor. Não tenho interesse. Por quê? Porque eu tenho que botar o que eu confio. Tudo. Eu tô falando tudo, até coisas que não são diretamente de responsabilidade do médico. A exemplo, essa paciente que eu fiz hoje a prótese, ela vai tomar anticoagulante no hospital, que é protocolo,
e ela vai obrigatoriamente ser prescrita anticoagulante para casa. Se ela, por qualquer motivo que seja, ela decida não tomar, não vou tomar não, e aí ela tem um evento tromboembólico, uma trombose, e aí essa trombose pode virar um tromboembolismo pulmonar, que é algo mais grave, que pode matar. E essa paciente teve essa trombose, vamos dizer assim, bota essa situação hipotética. Quem vai perguntar a ela que você não tomou anticoagulante não? Que o médico passou? Primeira pergunta que vai ser feita para ela vai ser: quem foi que lhe operou? Mesmo que eu não tenha diretamente uma responsabilidade, porque eu prescrevi, isso vai soar aqui, ó. Vai repercutir nas minhas costas. Eu vou ter uma responsabilidade indireta, mesmo que eu não a tenha, vai repercutir no meu nome. Perfeito. Então, eu não posso admitir botar um material que eu não confie. Eu prefiro não operar. Minha renda maior é a cirurgia. Mas eu prefiro não operar a ter que me submeter a um equipamento, uma cirurgia, fazer uma cirurgia que eu não acho que vai ser de tão boa qualidade. Prefiro não operar. Você tocou num ponto aí muito interessante, que diz respeito ao acesso, né, ao tratamento, né? E aí já entrando um pouco na minha seara, né, que é a advocacia em que basicamente nós hoje defendemos o segurado contra algumas práticas que são abusivas do plano, né? Eu sempre defendi a ideia de que nós não somos contra o plano de saúde, muito pelo contrário, a gente entende o papel social do plano é importantíssimo, mas a gente está aqui para evitar distorções, desequilíbrios, né? Então, eu entendo que o médico ele tem que ter a autonomia para indicar o melhor tratamento para o seu paciente, que Perfeito. É o que você, né, justamente defende, né? Olha, eu preciso, obviamente, entregar para o paciente aquilo que existe de melhor, não por um capricho no sentido do ego, né, do médico que só coloca tal equipamento, mas porque aquilo vai ser de fato a melhor indicação para ele. Hoje você tem verificado muitas negativas por parte dos planos em relação a essa sua solicitação do equipamento XYZ? Isso está cada vez mais frequente. Existe assim uma briga entre o hospital, o médico e o plano de saúde. O hospital não quer que judicialize, porque ele sofre pressão do plano. Quando isso é real. Eu sei disso. Eu bem sei disso. E muitas vezes o plano aperta o hospital para que às vezes até afaste do corpo clínico. Fala, não, esse médico aqui está judicializando demais. Isso eu sei porque eu conheço tantos outros médicos, conhecem outros médicos, e a gente ouve, sabe o que está circulando. Fala, falando de tal, judicializa. Por outro lado, existe o médico que está querendo fazer a prática da boa medicina. Lógico que tem gente picareta em tudo quanto é lugar. Claro. Mas tem o mínimo de recurso. Eu vou lhe pegar um exemplo real que aconteceu comigo e felizmente eu consegui contornar sem ter que judicializar. Eu consegui ter acesso ao auditor. Para fazer uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, essa cirurgia que Neymar fez agora há pouco tempo, ele lesionou até sozinho, mesmo sendo atleta. Do meu irmão, inclusive, foi também. Foi LCA, o ligamento cruzado anterior. Então, é muito comum. O cirurgião de joelho vai operar toda semana. Eu pedi, lógico que tem uns equipamentos melhores, outros. Eu pedi o básico, porque eu sabia que o plano também não era um plano que ia dar uma regalia melhor para o paciente. Eu pedi o básico, que é um básico que atende muito bem. Só que para você fazer a reconstrução LCA, você precisa pegar um enxerto e fixar no fêmur com um parafuso e fixar na tíbia com outro parafuso. O auditor do plano autorizou parafuso. Eu falei, não é possível. Tá brincando comigo, velho. Não é possível. Solto lá fora. Não tem justificativa, a não ser que alguém, que quem julgue
a cirurgia seja uma pessoa que nem ortopedista seja. Aí eu tive a felicidade que quando o auditor do plano me ligou, falou, tá tendo, não tá tendo um choque aqui e aí só a cirurgia você pediu 2 parafusos, a gente autorizou um, aí outras coisas que eu pedi, ele negou. Eu falei, eu tenho como falar diretamente com o auditor que negou? Eu falei, tá aqui. Aí eu falei, tudo bom, lógico, eu fui o maior cordial possível, tava muito chateado, porque não é possível que eu autorize um parafuso. Aí eu falei, tudo bom, amigo, ó, eu sou, o doutor é ortopedista? O cara, sou. Eu falei, mas tem alguma subespecialidade? Ele, não, eu sou generalista. Eu falei, ó, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você autorizou um mísero parafuso pra fixar o fêmur e a tíbia? Você vai ter que... Eu falei, não, isso não existe técnica no mundo. Mas eu falei de uma maneira bem cordial. Eu falei, ó. Aí ele, 2 lhe atende? Aí eu falei, atende. A gente tá dando risada aqui, é porque... Mas é sério, pô, isso aí é muito grave. Sério. Isso é muito sério. E... O paciente fica muitas vezes demorando, desculpa interromper, mas claro, fica demorando pra fazer uma cirurgia porque houve a negativa do plano com coisas que não tem nem cabimento de serem negadas. E assim, a gente, lá no escritório, a gente observa esse tipo de prática, assim, todos os dias com as mais variadas especialidades. Vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com ortopedia, mas, por exemplo, a facetomia, que basicamente é você vai colocar, você pode colocar uma lente que é monofocal, multifocal ou bifocal. E aí, o médico, o oftalmologista, ele diz, ó, para esse paciente eu preciso que seja uma multifocal, por exemplo. Ele fala, não, eu cubro uma monofocal, mas são coisas diferentes. Não é que a gente está falando assim, que são alternativas para o mesmo tratamento. Não, ou qualidades diferentes, esse é nacional. Não, são coisas totalmente diferentes. É como se ele estivesse falando, olha, para resolver esse problema aqui, doutor, você vai ter que se virar com um parafuso. E aí, assim, que vem a atuação do advogado também para contornar essas distorções. Olha, se a indicação clínica é essa, você precisa respeitar a vontade do médico. E aí entram outras questões que outro dia a gente pode conversar melhor aqui sobre esse lance de rol da ANS, se é exemplificativo, se não é exemplificativo, e essa autonomia do profissional médico, né? Até para que ele também é o seguinte, né? Um ponto importante, para que o médico também possa trabalhar sem ficar com medo atrás. Exato. Porque esse é um ponto também que a gente estava conversando aqui. Médico que está ali na Berlinda também. Exato. Então, quando você sucumbe demais às pressões de interesses, né? Você está correndo um risco também de se desviar daquilo que você acredita da prática da sua medicina. Isso também é um perigo muito grande, né? E depois tem que se resolver lá com o CREMEB, não com o Conselho Regional de Medicina. Ô, Riva, e tem aí um grande lance, porque muitas vezes, quando vai para a junta médica, eu pedi uma cirurgia que eu avaliei o paciente e achei que aquele tratamento seria o melhor. Aí muitas vezes, só falar aqui o que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a gente de indicar uma cirurgia se eu não tiver visto o paciente. Mas o plano de saúde pode botar um médico dele, que às vezes vem com um currículo invejável, que é mestre de não sei da onde, não sei quantos anos de medicina. Mas esse colega que nem viu o paciente, não sabe se o paciente é gordo, magro, se é branco, preto, se ele não tem uma perna, se não tem um pé, não sabe qualquer tipo de informação, se tem diabetes pessoal, não tem nada, não sabe nada do paciente. Ele pega e julga dizendo que o paciente não tem indicação. Isso é muito grave, pô. E aí quem sofre, e muitas vezes se eu não tiver uma boa relação com o paciente, ele pode desconfiar da minha prática na medicina, porque um outro colega que não sabe nem quem é a paciente, quem ela é, julgou que não é necessário. Olha como o plano de saúde pode ser cruel com a gente. Então a gente está num momento muito delicado da medicina. E isso, graças a Deus, tem vocês. Mas tem um outro lado também, que tem paciente que precisa, mas tem medo de ter retaliação do plano. Pô, você falou de um assunto aí ótimo agora. Você vê que as coisas vão se ligando. E eu vou te falar, sabe por quê? Talvez em todas as áreas que nós atuamos lá, seja na questão da redução da mensalidade, seja na questão do restabelecimento do plano, e no começo desse ano, por exemplo, a gente teve uma série de cancelamentos, né? Foi uma coisa assim bem notória. Ou seja, com ações relacionadas à garantia de tratamentos,
essa é a principal objeção. O plano pode me retaliar. E a verdade é que não. E na prática, inclusive, a gente não observa isso. Sim. Por quê? Primeiro, não existem setores interligados. O jurídico do plano interligado com a operação do plano, né? E segundo, é que ainda que existisse, o plano sabe que o segurado que está assistido por um advogado especialista, e entra esse ponto também, tem que ser um advogado especialista na área de saúde. Perfeito. Porque perceba, você tem uma tacada para acertar. Você não pode ficar lá tentando. Então, quando você usa um generalista que não conhece os caminhos, existe um perigo muito grande, porque o bem que está sendo tutelado ali é a vida da pessoa. Sim. Ou a vida, ou algo intimamente relacionado à qualidade de vida dela, né? A pessoa não vai morrer por causa do joelho, mas vai ter uma vida miserável se ela tiver que passar a vida toda com dor no joelho, né? Então, eu garanto para vocês que esse tipo de prática, a retaliação, porque você buscou o seu direito, é algo, assim, tendo uma carteira maior do que 1.000 clientes na área de saúde, eu lhe digo que não é algo que acontece no dia a dia. E mesmo que acontecesse, o plano de saúde se dá muito mal de fazer uma retaliação para o paciente. Perfeito, exatamente. Aí existem os outros remédios que a justiça nos permite ter para combater ainda mais esse tipo de abusividade, né? Mas é um ponto muito interessante vindo, né? Acho que é muito importante você trazer isso, porque o paciente às vezes acha, o segurado acha que o médico ele não está ali de uma maneira imparcial, né? Claro que eu sei que existe todo o acolhimento do médico, sobretudo aqueles que realmente têm essa característica de entender, de ser empático com o paciente, né, que está passando por um momento difícil ali, mas é importante também de conhecer a visão do médico, as dificuldades que ele tem, que obviamente não são as mesmas que você, segurado, tem, mas que ele também tem que enfrentar essa barra junto com vocês, né? Acho que foi um ponto muito importante. E legal, eu passei por uma situação dessa em 2012, 2013. Foi 2012. Meu padrasto, que eu tinha ele com meu pai também. E aí ele, que vinha sareando uma massazinha que ele tinha no fígado, ele fazia todo ano fazia uma angiotomografia de abdômen. E aí foi detectado um aneurisma de aorta abdominal com as duas artérias renais e as duas artérias ilíacas internas, bilateral, todas com indicação de cirurgia. Só que essa cirurgia, que se fazia há muito tempo, anos atrás, não as modernas que nem hoje, eram muito agressivas e o risco de morte intraoperatório era absurdamente alto. E quando não matava, deixava paraplégico, porque aumentava a pressão nas artérias vertebrais e deixava o risco de ficar paraplégico. Só que, com o passar do tempo, na época dele, ele era o 10º paciente no país a fazer tudo como se fosse stents, são pequenos cortes, minimamente invasivos. E aí, só que a cirurgia, naquela época, próximo a R$1 milhão. Ele com o top do plano, o plano top dele, pagava caríssimo, que tinha direito até internação em hospital Albert Einstein e tal. A gente pediu a cirurgia e, lógico, eu tava vendo, eu sou médico, eu não sou da área dessa parte de vascular, mas eu tenho tantos outros colegas, eu fui para a literatura e vi que tinha indicação formal de cirurgia. Se não operar, o risco de um aneurisma estourar e game over é muito alto. Ele tinha indicação não só da artéria abdominal, das 5 ele tinha indicação formal de cirurgia. E aí o plano de saúde falou, não autorizo. Eu falei, pera aí, pô. Eu sou médico, eu vou deixar meu padrasto sem operar? Uma bomba atômica pode explodir a qualquer momento? E aí houve uma tentativa de botar o procedimento mais barato, que é o aberto. Só que o aberto é muito, muito invasivo, muito mórbido. Agora. E a chance de ele falecer era infinitamente maior do que pequenos cortes, tudo com o stent, que era o risco infinitamente menor. Eu falei, não tem menor condição de aceitar a proposta do plano de saúde. Aí a gente teve que judicializar. E felizmente ele fez com a melhor técnica possível, não teve nenhuma complicação e ficou numa boa. Mas se eu fosse acomodado ou temesse uma retaliação do plano,
ele não ia desfrutar dos anos que ele viveu, porque ele veio falecer depois de um câncer, mas de pulmonar, que é o Old Cells, que é as células pequenas, muitos anos depois. Mas eu podia não ter desfrutado dele se eu tivesse aceitado a proposta do plano. Perfeito. É um ótimo relato aí. Eu acho que é o que eu costumo dizer, né? E inclusive Ainda bem que tem vocês. E vocês também, né? É o que eu costumo dizer, assim, quando eu tomei a decisão, né? Durante toda a faculdade, eu estudei, foquei muito mais na área tributária, me especializei na área tributária, trabalhei durante muitos anos na área tributária, mas eu acho que a saúde nos escolheu, porque as demandas foram surgindo, e a gente começou a entender alguns gaps de mercado, realmente, aí já pensando do ponto de vista mercadológico, e hoje eu me considero um advogado da saúde. Né? Já, obviamente que tenho minhas ações tributárias, mas me considero um advogado da saúde, e esse tipo de relato, né, reforça o quão é satisfatório para a gente quando a gente consegue realmente traduzir o nosso trabalho na manutenção de uma vida com qualidade, né? E aí vem a interseção dos nossos trabalhos, né? A gente viabilizando na justiça e vocês, de fato, botando a mão na massa. Isso é muito legal. Você dorme. Muito gratificante. Muito, muito gratificante. E para você ver que os problemas, né, de negativas não são de hoje. Eu acho que desde que eu me entendo por gente ouvindo falar de direito, de justiça, existe essa guerra, né? Que é uma guerra que, assim, acaba que é um cabo de guerra que sempre está mais ou menos no meio do caminho, né? Porque os planos também, eles, ano após ano, eles apresentam lucros bilionários, né? Lucros bilionários. Então, muitas pessoas perguntam assim, sobretudo nas nossas redes sociais, Rivalino, vocês estão falando aí que a gente está pagando mensalidade, que a justiça já entende que a gente tem direito, e por que então que o plano ele continua cobrando mais caro? A conta é muito simples. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos 1.700.000 usuários de plano de saúde. Quantas pessoas lutam na justiça por um valor justo, por garantir um tratamento? É um número muito pequeno, então a conta fecha. A questão é essa, né? E, obviamente, a gente está aqui para tentar resolver aquelas pessoas que tomarem a consciência, que abrirem os olhos e poderão buscar na justiça, né, a manutenção da pessoa no plano. Porque é algo que tem acontecido muito também, Zé Carlos, que é o seguinte, poxa, o plano tá caro esse ano, eu vou pro mais barato. Aí beleza. Aí no ano que vem, o plano continua caro, vou pro mais barato. Mas chegar, você não vai ter outro. Exato. Vai chegar uma hora que não vai ter outro plano para você ir, né? Então, a solução não é ficar correndo da briga, é enfrentar o problema de frente, assim como o paciente que fica demorando demais para resolver o problema dele, e aí criam-se dois, como foi o caso do meu irmão, né? Artrose e sem o LCA. Artrose até hoje incomoda ele. Ele já tem mais de 10 anos que fez a cirurgia. É a mesma coisa a questão da mensalidade do plano, né? Mas vamos voltar aqui, porque a gente já teve nosso episódio de reajuste. Quem não assistiu ainda, assista lá o episódio 1 com Murilo e Lucas, onde a gente fala melhor sobre isso. Eu queria saber de você. É claro que talvez hoje o papel do médico está muito vinculado, e eu acho que isso está mudando um pouco, a correção, a repressão. O problema chegou, eu vou tratar o problema, né? Você já falou aqui de bons hábitos, o que a pessoa pode fazer, né, para evitar a lesão, né? Eu sei que isso é uma questão sistêmica, né? Tem a questão da nutrição, a questão da prática de boas atividades físicas, mas hoje o que você, que é médico, que sabe dos problemas, tem feito para chegar lá com seus 80 anos bem, e o que você recomenda para os seus pacientes? Pronto, você já falou aí, e eu dou exemplo, porque eu sempre acho que você tem que ter coerência. Se eu falo da atividade física, eu tenho que ser um provedor da atividade física. Eu vou pra academia, o pessoal vê eu postando lá. Eu, todo dia, é uma prática minha, eu faço uso de alguns suplementos, a creatina, eu uso o colágeno, tenho um ômega 3. Então, eu tenho uma rotina que eu tento passar também para o meu paciente. Quando eu prescrevo, não quer dizer que eu não use, não. Eu uso. Eu já estou pensando lá na frente. Eu estou tomando, vamos pensar assim, como se fosse uma dose profilática. E eu, quanto mais jovem, eu sei que se eu
quando eu estiver mais velho, eu vou ter mais dificuldade para ganhar músculo, então o momento de ganhar é agora. Então, muitas vezes a gente fica procrastinando para ir para academia, para fazer aquela atividade física, mas vai ser muito pior se eu não fizer nada e deixar para terceira idade. E ganhar músculo é muito mais difícil que emagrecer. Assim, do ponto de vista de... não quero ser injusto, porque eu luto sempre pra perder peso, mas assim, eu já passei por essa fase e eu sei que se você tem que ser muito mais dedicado. Eu vou pegar... Não é fácil, é que o cara que tá gordinho, ele fala, não, ganhar massa é fácil, é só comer, e não é tão simples assim, né? Exato. E Perrone, que esteve aqui com a gente semana passada, falou, olha, você é o paradoxo hoje da nossa sociedade, né? E eu me enquadro nesse conceito aí também. Pô, você vai lá, sacrifica a sua saúde pra quando você estiver mais velho, você poder desfrutar. Só que aí você, na verdade, você vai ter que tentar recuperar a saúde numa fase que é mais difícil. Com certeza. Né? E então, assim, tentar achar esse equilíbrio, né? Que é complicado. Que é complicado. Mas eu acho que a musculação talvez seja o melhor remédio, né? Para os problemas que a gente vai ter daqui a 30, 40 anos. Né? E malha em perna, é o que vai sustentar na velhice. Em 2023, eu tomei uma atitude que eu achei sensacional pra mim. Porque eu tenho Tô curioso. Tratar os outros, beleza. Mas eu tenho que tratar, antes de tratar os outros, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Eu tenho que saber cuidar de mim. E eu tomei a decisão de que o primeiro horário da semana, tipo, começou segunda-feira, o primeiro horário é meu. E eu tô dentro da academia. De manhã, então, cedinho. De manhã cedo. Também gosto. E aí eu comecei a botar meus consultórios mais tarde. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, porque às vezes trabalha em uma clínica, num hospital, que o horário de chegar é tal. Mas hoje eu consigo organizar meus horários para eu começar 10 horas da manhã. Então, foi algo que eu conquistei e que eu me permiti. E porque eu botei como prioridade a minha saúde. Eu só vou saber cuidar dos outros se eu estiver cuidando de mim primeiro. Isso é importante mesmo. Eu não consigo chegar no escritório 10 horas, mas 5 horas estou na academia. Que é uma luta, né? Que às vezes eu tenho uma filha pequena, às vezes rola de acordar de madrugada, mas assim, eu acho que quando você treina de manhã cedo, você enfrenta o dia de um jeito diferente e o risco de você falhar à noite é muito maior. Maior. Por exemplo, sexta-feira, né? Faço logo de manhã. Sexta-feira, são aqui 7h30 da noite, chegar a ponte, acabou o podcast aqui, eu iria malhar nem a pau. Mas hoje é o único dia, hoje é sexta-feira. Hoje é o dia que eu só malho de noite. Aí, ó. Eu tô no centro cirúrgico o dia todo. Vou ver os stories hoje, daqui a pouco, pra ver de fato se você tá malhando. Mas realmente, assim, eu acho que o lance de você colocar o treino no primeiro horário diminui bastante a chance de erro, né? E é a constância realmente que faz o... E o personal ali, ó, no pé. Então, você lhe obriga a estar, vamos dizer, se superando. É aquele negócio que eu sempre falo. Se você vou começar hoje, 1º de janeiro, vamos supor que hoje é 1º de janeiro, vou começar a malhar e tô pegando 20 quilos no supino. Se eu não tiver variação de estímulo, eu vou estar em 31 de dezembro pegando os mesmos 20 quilos no supino e eu não vou crescer músculo. Eu tenho que ter variação de estímulo, tem que ter treino de força. Lógico, fez um tempo pegando 20 quilos ali, fazendo série de 12. Daqui a algum tempo, eu vou mudar o estímulo. Eu vou botar 25, 30 quilos e vou fazer 8. O seu corpo não acostumado. Né? Exatamente. E aí, para ganhar músculo, tem que ter variação de estímulo. Se você ficar malhando fofo, você não vai crescer, não vai ganhar músculo. E tem que comer, né? E tem que comer certo. Que é o que o Perrone falou aqui, né? A questão de você poder dosar aí os seus macros, entender exatamente qual é o seu momento, se é de perda de peso, se é de ganho de massa, e ter acompanhamento do profissional que vai poder te orientar, né? Eu acho que o lance de você ter sempre... Se você tem condição de ter um especialista do seu lado, você tem que partir por esse caminho. Falando em academia, tem algum exercício condenável na academia? Que se você tá ali malhando de manhã, você fala assim, vai machucar, esse aí vai machucar. Tem alguns e tem alguns... eu tava vendo até... No YouTube você fica pesquisando um bocado de coisa, né? E tem um cara, não sei se chegou o nome dele aqui, eu vi ele falando dos exercícios que lesionam mais. E tem... Mas, por exemplo, agora, recentemente, teve, se não me falha a memória, tem uns 2, 3 dias,
não foi aqui no país não, mas teve uma menina que morreu com o agachamento. Eu tenho um receio do agachamento. Tem gente que pega mais do que deveria. O bodybuilder, o que morreu também nesse ano, na Tailândia, com agachamento. O cara pega pesos exorbitantes. E aí ele não aguentou e o próprio peso matou ele. Quem tava fazendo, vamos dizer, segurança dele ali, o personal, não tinha como o cara segurar. Isso tava tudo rodando, tudo quanto é rede social. Então, não é academia. Coisa séria, né? Séria. E você fazer sozinho o exercício que você não tem hábito com carga pesada, você tem risco de se lesionar, mesmo sendo em aparelho que tá o exercício já, vamos dizer assim, mais controlado. Mesmo naqueles, no leg press, já vi gente fraturar, pô. A tíbia porque caiu. Ou então, fazer hiperextensão o cara fazendo rápido, e aí o joelho dobrou ao contrário. E aí o peso veio. O peso não aguentou. Caramba, já chegou paciente pra você assim? Não chegou. De lesões de academia? De academia, sim. Tô falando até o colega que eu vi lesionou o peitoral. Foi a academia. Então a academia, o exercício é controlado, mas tem alguns fatores ali que você pode fazer com que você se lesione. Um é o veneno. O veneno eu digo as bombas, né? Os hormônios que podem fazer com que seus tendões não resistam à carga, deixam mais vulneráveis. E eu acho que hoje em dia, né, assim, engraçado. Eu até acompanhava bastante, mas hoje existem vários... Não tô aqui pra falar mal do esporte não, viu? Eu acho legal, inclusive. Eu acho que o cara que é bodybuilder, inclusive, é um grande exemplo de disciplina. Sim. O cara não constrói só aquilo com anabolizante. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. O cara tem que ser muito disciplinado com a alimentação, com os horários, com dormir. Então, quando você vê um cara fortão, pode ter certeza, por mais que tenha um veneno ali, sim, tem muita disciplina empregada, né? E a gente tem que bater palma pra esse lado, pelo menos, da coisa. Que é muito difícil. É difícil. É uma vida muito regrada. Porque, eu vou falar assim, pra você bagunçar uma dieta, basta uma refeição errada. E agora mesmo, eu tô em dieta pra secar, perder percentual de gordura. E eu tô isso há 1 mês e meio. E eu sei que meu percentual, eu mudei completamente meu percentual de gordura. E as pessoas acham que eu tô mais traçado. Mas eu perdi só a gordura. Mas por quê? Por causa principalmente da alimentação. Que eu vinha sem fazer qualquer tipo de dieta. Por anos aí. Aí eu tomei vergonha na cara. Falei, rapaz, vou fazer a dieta. E aí, a dieta, essa restritiva. Lógico, a ideia é você ter alguém também que cozinhe bem. Porque passar fome é muito ruim. Eu gosto de comer bem. E hoje eu tenho uma menina que faz a comida pra mim que cozinha divinamente bem. Eu não passo fome. Mas eu tô na dieta restritiva. E isso já mudou muito meu percentual de gordura e como eu me enxergo. Lógico que agora deu uma outra etapa. Depois que eu secar mais, eu vou aumentar a massa muscular. Agora eu tô mais seco, mas depois eu vou aumentar o peso ganhando sem ganhar muito percentual de gordura. Aí fica legal. A ideia é essa aí. E é aquela coisa, né? A poupança de músculo é um grande investimento que você faz pra longevidade. Né? Quando tiver mais velho. Não deixe de malhar a perna. Não deixe de malhar a perna. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai tem 78 anos. E meu pai foi jogador de futebol. Lesionou enquanto jogador. Foi jogador profissional, inclusive, de futebol, lá em Minas, há muitos anos atrás. Legal. E meu pai manca um pouco, assim. E ele fazia aquela caminhada de 10 km todo dia. No Campo Grande, com os amigos dele. Eu falo, pai, você precisa malhar. É legal que você faça a caminhada. E aí meu pai recentemente começou a malhar. Ele falou, rapaz, minha vida melhorou muito. Eu parei de sentir dor a descer a escada. Eu tô caminhando melhor, porque eu sinto mais firmeza no meu joelho. Então o joelho tava recebendo toda aquela carga, todo aquele peso ali. O músculo enfim, não era forte. E hoje a qualidade de vida dele melhorou substancialmente. Isso em pouco tempo. Coisa de 3, 4 meses ele já começou a enxergar os benefícios, né? E eu fico pensando, né? O quanto se ele seguisse por esse caminho só da caminhada, o quanto ele em breve não viraria essa paciente. Porque sim, ele já estava sentindo ali, né? Aquelas dores, uma pouca flexão do joelho. Você vê que ele não conseguia descer a escada assim, flexionando bem o joelho. Ele tinha que
sempre se apoiar, né? Apesar de ser uma pessoa bem ativa. Então, assim, e enxergar esses exemplos, para mim tem sido muito bom, porque eu comecei realmente a falar, olha, eu não posso me exceder nos esportes que eu acredito que eu consiga performar, Sim. porque tem esse lance da mentalidade do atleta que performava e achar que vai performar em tudo. Então, baixei minha bola e entender que eu preciso treinar, não é para ser melhor do que ninguém, não, é treinar para que eu consiga agachar sozinho com 80 anos. Esse é Perfeito. o objetivo aqui. E hoje a gente fala de exercício de resistência em academia para paciente centenário. Pessoas com 100 anos fazendo exercício de resistência. Isso aumenta a longevidade. Outra coisa, posso dar uma dica aqui também? Claro, mas fica à vontade. Tem no Netflix, tem o Blue Zones. Eu acho que todo mundo deveria assistir. É bem Blue legal e Zones? bem interessante. Ah, legal. Em Okinawa, no Japão. É um dos lugares do mundo. É uma das zonas azuis ao redor do mundo, onde tem maior longevidade. Tem várias zonas no mundo. Um dos locais é Okinawa, no Japão. E aí foram pesquisar porque as pessoas vivem mais, tem mais centenários lá. Aí uma das coisas lógicas é a alimentação. Aí tem o Ikigai, que eu achei bem interessante. O Ikigai é o propósito de vida. O cara que tem ali sua hortinha, que ele não deixou de fazer uma atividade. E tem um balance. Quando eu falo do balance, é o equilíbrio, mas o equilíbrio tem a ver com o músculo. Porque aí eles falam lá, né, das mesas japonesas mais baixas, que eles têm um hábito, ou então a serra, que eles têm que subir a montanhazinha para poder pegar a água e trazer a água. Aquilo ali é um esforço físico que ele está fazendo diariamente. Esse esforço físico melhora não só a saúde cardiovascular, mas ele dá músculo. E músculo, hoje a gente já sabe que músculo em membros inferiores aumenta a testosterona também. Então você vai ganhar mais massa muscular, diminui o risco de osteoporose, diminui o risco de queda, o risco de fratura. Então é uma coisa linkada na outra. E recomendo aí, ó, quem não assistiu, Blue Zones lá no Netflix, aí, bem interessante. Tem vários outros fatores, mas esses dois aí que eu tô lhe falando aí, eu achei bem interessante. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui de saúde, de longevidade. Não, bacana. Ótima dica aí, já vou assistir esse final de semana. Filipão, tem alguma dúvida aí que você queira? Tranquilo? Olha, já estamos aqui avançando, né? Nosso horário. Eu espero que não seja a última vez que você vem aqui. Depois a gente vai certamente renovar o nosso convite. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer aí numa sexta-feira à noite, depois da cirurgia, poder estar aqui com a gente, né? Agradecer muito. Eu que agradeço, meu. E deixar aqui, se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, telespectadores, então, enfim. Eu acho que assim, o melhor remédio, é o que a gente estava batendo papo aqui, é a gente prevenir. E previne-se com boa alimentação, exercício físico, perda de peso. Não existe fórmula mágica. A gente quer tomar o melhor medicamento, ou ir para o melhor médico, mas o melhor de tudo é a gente ter saúde. E saúde tem como a gente prevenir. E essas 3 dicas aí, redução do peso, exercício físico e uma boa alimentação, vai fazer com que você gire sua chave aí para uma velhice mais digna. Pensar nisso. E evitar ter que virar paciente dele. Meu irmão, mas muito brigadão. Obrigado. Valeu, prazeraço. Meus amigos, esse foi mais um episódio aqui do Saúde e Direito. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. Siga o Dr. José Carlos lá nas redes sociais. Aqui, rivalino.adv. Já me segue lá também. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, Felipe, por mais um episódio. Até a próxima.